Seja bem-vindo ao canal Escritura Comentada. É muito bom ter você aqui. E eu te convido a ser meu colaborador nesta jornada de compartilhar o Evangelho de Jesus Cristo. E se você ainda não está inscrito no canal, se inscreve agora. E aproveita, compartilha o link deste vídeo com todos os teus contatos. E neste episódio, nós vamos ponderar o plano de salvação. Um plano estabelecido por Deus, que, dentre outras coisas, tem por objetivo nos guiar pela jornada terrena, até que estejamos de volta à sua presença. No cerne deste plano, meu querido, está a questão da oposição, onde desde a eternidade os princípios do arbítrio e da oposição têm sido apresentados como pontos fundamentais para o progresso eterno. Com o auxílio das Escrituras e das revelações modernas, nós temos aprendido que no início, antes mesmo do primeiro homem vir à mortalidade, houve uma grande oposição nos céus, quando 1/3 dos filhos de Deus, liderados pelo diabo, se rebelaram contra o plano de salvação. A Escritura diz: pois eis que o diabo existiu antes de Adão, pois rebelou-se contra mim, dizendo: dá-me a tua honra, a qual é o meu poder, e também 1/3 parte das hostes dos céus ele afastou de mim por causa do arbítrio que possuíam. Mas, diferente do que muitos pensam, a oposição não pode ser explicada como se fosse apenas uma luta entre o bem e o mal. É também um elemento vital para nosso crescimento espiritual. Pois sem enfrentar as dificuldades, as tentações e os desafios, não teríamos verdadeiramente como progredir em direção à nossa herança divina. É provável que existem pessoas que não concordam com esta doutrina, mas ela está perfeitamente sintonizada com as palavras do profeta Leí, que disse: porque é necessário que haja uma oposição em todas as coisas. Se assim não fosse, não haveria retidão nem iniquidade, nem santidade nem miséria, nem bem nem mal. É nos momentos de provações que experimentamos tanto a alegria quanto a miséria. E é essa dualidade que nos permite apreciar plenamente as bênçãos que recebemos. Ao falar da oposição, eu não estou me referindo apenas às tentações para pecar. Também me refiro àquelas circunstâncias difíceis das relações interpessoais. E para que fique mais claro, eu estou falando das lutas pessoais, dos problemas de relacionamentos, das questões financeiras, das dificuldades de saúde física e mental que podem nos afligir. No entanto, cada uma dessas provações deve ser compreendida como uma oportunidade para crescer e se aproximar mais do Pai Celestial. Por mais dura e difícil que possa parecer, é possível vencer as oposições. Os exemplos vitoriosos dão testemunho disto. O profeta Joseph Smith, que nos momentos mais intensos de suas provações, teve seu sofrimento transformado pelo Senhor em oportunidades de aprendizado e bênçãos. Este é um exemplo. E ainda, para nosso consolo, Paulo disse: em tudo somos atribulados,
porém não angustiados, perplexos, porém não desesperados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não perdidos, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz-nos um peso eterno de glória muito excelente. Infelizmente, algumas vezes enfrentamos oposição, inclusive dentro da igreja. Quando os que lideramos não compreendem as nossas ações e discordam do nosso caminho. É difícil para eles assimilar que nossas decisões são baseadas na busca por cumprir um chamado divino. No trajeto da obediência, é natural que nos deparamos com dúvidas, questionamentos e críticas que testam nossa fé. Nessas circunstâncias, é crucial confiar nos ensinamentos dos líderes e manter uma fé inabalável, sabendo que o Senhor estará ao nosso lado em todos os momentos. Assim como as palavras dirigidas a Josué, assegurando-lhe que não o deixaria, elas também se aplicam a nós. Não te mandei eu ser forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Pensemos agora no Jardim do Éden, onde Adão e Eva foram confrontados com escolhas que mudaram o curso da humanidade. Se não fosse pela oposição, eles não teriam livre-arbítrio para decidir entre obedecer a Deus ou seguir o caminho da transgressão. No entanto, devemos reconhecer que a oposição não é apenas uma força natural. Já falamos isso. Ela é também uma estratégia de Satanás para destruir o arbítrio do homem e usurpar o plano divino, oferecendo um caminho fácil e vazio, sem desafios, sem escolhas ou crescimentos significativos. É essencial entender que a oposição não é apenas um obstáculo, é uma oportunidade de crescimento. Todos os dias enfrentamos forças adversas que tentam nos desviar do caminho certo. No entanto, é na luta diária que fortalecemos nossa fé, que desenvolvemos virtudes e nos aproximamos do Salvador. Por isso, meu querido, devemos confiar no plano divino de nosso Pai Celestial. Devemos ter a certeza de que Ele nos fortalece nos momentos de fraqueza e nos guia seguro em meio às tempestades. Devemos seguir o exemplo do Salvador, que enfrentou a oposição para cumprir a vontade do Pai e nos redimir de nossos pecados. Aprendemos com 2 Nefe a importância da oposição na mortalidade. A Escritura diz: se assim não fosse, não haveria rebelião nem iniquidade, nem santidade nem miséria, nem bem nem mal. Portanto, é preciso que todas as coisas sejam compostas em uma. Pois se fossem um só corpo, deveriam permanecer como mortas, não tendo vida nem morte, nem corrupção nem incorrupção, nem felicidade nem miséria, nem sensibilidade nem insensibilidade. Graças ao livro de Mórmon e às revelações modernas, sabemos que Satanás, em oposição a Deus, induziu Eva à transgressão. Mas se a queda não tivesse ocorrido,
Adão e Eva teriam permanecido em um estado de inocência, sem conhecer a verdadeira alegria. Providencialmente, Deus havia previsto todas as variáveis, inclusive a oposição do maligno. A Escritura diz: Adão caiu para que os homens existissem, e os homens existem para que tenham alegria. Eu não preciso te dizer que por toda a nossa vida seremos provados por diversos tipos de oposição. Mas aí tu me pergunta, por que isto acontece? É simples, porque elas são variáveis contempladas pelo plano do Pai Celestial. Algumas dessas variáveis se manifestam como tentações para o pecado, enquanto outras se apresentam como desafios da vida mortal, independentemente de pecados pessoais. Não importa sua natureza ou intensidade. A oposição, uma vez superada, nos impulsiona em direção à vontade divina, de maneira semelhante a uma árvore que se fortalece diante dos ventos adversos. É fundamental compreender que ninguém está imune à adversidade. É por meio dela que somos purificados e transformados à semelhança de Cristo. Por isso, quando você se deparar com a oposição, se lembre das palavras do apóstolo Paulo: posso todas as coisas em Cristo que me fortalece. Apesar das adversidades, existem exemplos notáveis de indivíduos que mantiveram sua fé. Joseph é um desses exemplos marcantes. Ele enfrentou inúmeras dificuldades ao longo de sua missão, incluindo a rejeição ao tentar encontrar um editor para o livro de Mórmon, mas ele não desistiu. Assim como Joseph, nós também podemos enfrentar desafios aparentemente insuperáveis. No entanto, assim como o Senhor capacitou a Joseph a encontrar um editor, Ele também nos fortalece para superar nossos próprios obstáculos, desde que permaneçamos fiéis, tá? A oposição é uma parte inevitável e não necessariamente um resultado de pecados pessoais, mas sim de nossa condição mortal. Doenças, invalidez e perdas podem parecer esmagadoras, mas é por meio delas que crescemos e nos fortalecemos, pois a fé é testada e aprimorada na fogueira da adversidade. Queridos irmãos, há conforto e segurança no Senhor. E ao exercer a fé e confiança no plano divino de nosso Pai, podemos enfrentar qualquer desafio. Esta é minha oração. Que possamos lembrar sempre que em meio à oposição, o Senhor está ao nosso lado, pronto para nos fortalecer e guiar. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Fica com Deus, meu irmão.